gosto muito de fazer com vocês esse resgate histórico, mas logo no início da pandemia a gente viu um pouco da história da fração, um pouco como é que se deu isso, né, desse ano, né, ano 1000 antes de Cristo, às margens do Rio Nilo, essa necessidade que eles tinham de estar marcando as terras para a questão da agricultura deles e de espaço. Eles começaram a perceber que a maioria dos terrenos, a questão de números inteiros, né, do inteiro, não dava conta, não era exatamente números inteiros, né? Então, surgiu essa necessidade de um novo conceito de número, que é um número fracionário, que é um terço, um quarto, um quinto, 10 sétimos, esses números quebrados, né? Que são números que, se a gente for fazer uma conta de divisão, vai dar números pequenos. Então, eles começaram a ver esses números quebradinhos, né? Então, eles começaram a se organizar com o número fracionário. O que é uma fração? Essa semana eu fiz um bolo de abóbora mesclado, que vocês vão ver a receita depois. E aí peguei um pedaço dele no final e dividi em quatro. Então, eu peguei um pedaço inteiro, e dividi em quatro pedaços para que a gente pudesse ver. Fui separando para a gente poder ver, né? Então, aqui eu separei um pedaço de quatro. Eu tenho um quarto desse bolo, um quarto desse pedaço. Aqui eu separei dois pedaços de quatro. Eu tenho dois quartos desse bolo. Então, quando eu falo em fração, eu tenho que pensar que fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Bem, eu trouxe para vocês a receita do bolo de abóbora, que é super fácil de se fazer. Muito saboroso, ele não tem leite, né? Ele é bem levezinho. Você pode trocar o açúcar de coco pelo açúcar que você tem na sua casa. O cacau você pode colocar pelo achocolatado. Enfim, você pode fazer umas trocas aí que você gostar, né? A gente está chegando no Halloween, é bem usado. Tirei essa receita do perfil aí que tá aqui embaixo, né? E aí trouxe para vocês porque a gente vai achar essa escrita de frações muito em receitas, né? Então tem ali um terço de azeite de oliva, um terço de açúcar. E tenho lá embaixo 2/3 da massa. O que eu faço? Eu pego a xícara e divido em 3 pedaços. Um pedaço desse é um terço, que claro que vai dar aproximadamente. Ou eu também faço isso. Uma xícara que vale 240 ml. Eu divido em 3, divido por 3, 80 ml é um terço daquilo. Quando eu quero uma coisa mais exata. Nesse caso aí, eu fiz aproximadamente, eu fiz de olhômetro, como minha avó falava. Então, eu peguei, né, dividi um dedinho da quantidade ali, da xícara, geralmente são xícaras bem pequenininhas, botei de azeite de oliva uma parte, botei de açúcar. E aí a mesma coisa da massa, no refratário, dividi em 3 pedaços, 2 pedaços, para vocês verem direitinho, né? 2 de 3, 2 pedaços, eu botei no refratário. E o restante eu misturei o cacau. De olhômetro, né? Muito de olho. Mas é só para a gente entender que esse conceito de fração, ele não é só um conceito que a gente aprende na escola. Ele é algo que a gente usa no dia a dia para fazer uma comida, muitas vezes para medir um espaço.
Então, assim, é importante que a gente saiba. Eu sempre falo para vocês que é importante a gente conhecer de tudo um pouco. E há muitas vezes que a gente aprende na escola, a gente fala, ah, não vou ver mais, né? Não, a gente vai ver sim. Né? A gente vai ver na hora de fazer, por exemplo, um bolo mesclado de abóbora, ou um bolo de chocolate que você queira, uma, um suco, ou qualquer outra coisa, tá bom? E os termos da fração, que a gente já sabe. O que número que fica em cima é o quê? O número que fica embaixo é o quê? O número que fica em cima a gente chama de numerador. E o número que fica embaixo a gente chama de denominador. O numerador é o número que fica em cima. Ele indica quantas partes tomamos do todo. Então, ali do todo eu tomei uma parte. O de baixo, que é o 8, é o número que indica quantas partes eu dividi. O todo foi dividido. Então, quantas partes eu dividi em 8? Como é que eu vou ler essa fração aí? 1/8. O número 1, ele é um numerador. Número 8, ele é o denominador. Aqui eu tenho representações de frações. Lembrando que o primeiro quadrinho aqui eu tenho um inteiro e depois eu vou pegando esse inteiro e dividindo em pedaços menores. No caso aqui, até chegar aos décimos. Então, eu tenho meios, terços, quartos, quintos e por aí vai. E aí, a gente já sabe como é que se lê isso aí. E a gente vai, na próxima aula, aprender o que são frações próprias e frações impróprias. Beijos!